Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui para mais uma devocional. Estou com a minha garganta muito ruim por conta de uma série de pregações que eu fiz essa semana, mas já estou cuidando aqui da minha garganta. Logo, logo, se Deus permitir, eu ficarei bem para a glória do Senhor Jesus. Hoje nós estamos na nossa devocional de número 31. Hoje é 31 de janeiro de 2023. Hoje a gente vai falar do capítulo 38 de Gênesis, que vai fazer um intervalo na história de José e vai contar a história de Judá, filho de Jacó. Então, algumas lições importantes nós precisamos aprender com a atitude desse homem chamado Judá, inserido aqui por Moisés, que é o autor de Gênesis, dando uma pausa, na história de José, que vai retornar no capítulo 39 e no 38. Então, temos aqui a história de Judá. Então, a sequência da narrativa, que começa do capítulo 37 da história de José, dá uma pausa, nós não podemos perder de vista que o relato aqui do Gênesis é o relato da família de Jacó. Jacó teve 12 filhos e em alguns momentos nós encontramos as histórias ou as lições, as narrativas contando a história dos filhos de Jacó. Agora, especialmente, nós vamos dar destaque à história de Judá, um dos filhos de Jacó, ok? Dando uma pausa aqui na história de José, que no capítulo 49 nós vamos retomar no nosso próximo devocional. Então, além de servir no Antigo Testamento para direcionar os nossos olhos à esperança do Messias, nós encontramos no Antigo Testamento a narrativa desses homens que eram descendentes de Jacó, e nós percebemos que todos eles cometeram erros, todos eles tiveram alguma queda na sua história, na sua trajetória, mostrando a fragilidade do homem, mostrando que não havia nenhum patriarca, nenhum dos seus descendentes perfeito que pudesse ser o Messias, que pudesse ser esse filho de Deus, esse Messias prometido desde o Antigo Testamento, precisamente desde o Éden. Então todos eles cometeram falhas, todos eles tiveram mancharam a sua trajetória com algum pecado, e a Bíblia ela não esconde esses pecados, para provar que a Escritura ela não foi escrita para agradar ou para amenizar o relato verídico, verdadeiro de todos os personagens que estão inseridos no contexto bíblico. Não, os pecados, os erros desses nossos antepassados foram mostrados para nos servir de exemplo. Então nós temos aqui agora Judá, que é um dos filhos de Jacó, cometendo também um erro, cometendo também um pecado, e provando assim que todos precisavam de um Salvador, que todos precisavam realmente de um homem perfeito, daquele que viesse da descendência de Abraão, mas esse descendente de Abraão não era nenhum desses personagens do Antigo Testamento, porque todos erraram. Mas, de fato, esse descendente de Abraão apontava para Jesus Cristo, o homem perfeito, aquele que nunca pecou, aquele que não foi encontrado nenhum engano nos seus lábios. Então, quando nós encontramos as narrativas bíblicas mostrando o erro desses homens, mostrando o pecado deles, primeiro é para revelar que a Escritura ela é a verdade. E como verdade, ela não escondeu o pecado de ninguém. Nem Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, a Bíblia fez questão, os escritores, de narrar o seu adultério. Porque a Bíblia, ela não jamais poderia ocultar ou esconder o comportamento ou a queda desses homens. E segunda verdade, quando nós encontramos esses personagens cometendo esses erros, e muitas vezes a gente fica pensando, meu Deus, esses homens de Deus cometeram erros sim, para mostrar que eles são
falhos, para mostrar que a Bíblia é a palavra de Deus e para mostrar que viria um homem perfeito, do descendente de Abraão, descendente de Davi. Esse sim, nele não há pecado, nele não há nenhum erro, mas todos os demais pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Então, quando você lê o Antigo Testamento, que você vê, por exemplo, Moisés errando, quando você vê, por exemplo, Abraão errando, Elias, grandes homens de Deus, é para que você entenda que o homem perfeito é Jesus. Ele sim teria que vir, morrer na cruz para trazer salvação para todos. E é pela graça que nós somos salvos e não pelas obras. Porque se fosse pelas obras, nenhum homem se salvaria. Então Judá, além de ser o quarto filho de Jacó, ele é também da genealogia de Jesus Cristo, né? Porque esse nome Judá significa louvor. E aí tem um título que se aplica a Jesus Cristo, leão da tribo de Judá. Por quê? Porque esse Judá, ele também fez parte da genealogia de Jesus Cristo, a genealogia humana de Jesus Cristo, para provar que Jesus Cristo de fato teve uma natureza humana, porém sem pecado. E aí a gente vai colocar por terra todas as doutrinas que não creem na humanidade de Cristo, que falam que Jesus Cristo era apenas um ser espiritual e que ele não era homem, portanto ele não sofreu, ele não sentiu dor. Se nós, então, cremos na Escritura sobre a humanidade de Cristo, a partir da genealogia de todos esses descendentes que começam lá em Adão e Eva e chega até o cumprimento na pessoa de Jesus Cristo. Então, podemos perceber, então, que esse homem, Judá, fazia parte da descendência de Jesus Cristo, para provar que Jesus Cristo, ele tinha uma linhagem humana, e como homem perfeito, ele trouxe salvação, ele trouxe perdão para todos aqueles a qual ele havia escolhido, desde o Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Então, a salvação, o perdão, é totalmente mérito de Cristo, porque todos os descendentes de Jesus Cristo, toda a sua árvore genealógica, cometeram erros, cometeram falhas. Só Jesus Cristo, o homem perfeito, que nunca errou e que nunca pecou. Então, Judá, ao contrário do seu bisavô, do seu avô e pai, os patriarcas, não realizou, não zelou por quem tomou como cônjuge. Ele não escolheu uma mulher segundo o padrão bíblico para o casamento. Judá, ele não seguiu os exemplos dos seus antepassados, como Abraão, Isaac e Jacó, mas ele se envolveu, ele casou, ele não foi zeloso na escolha do seu cônjuge, segundo o padrão de Deus, que ele deveria escolher alguém entre o seu povo e não de um povo pagão. Então Deus, ele proíbe, sempre foi proibição bíblica, o casamento místico, porque não há união entre luz e trevas. Deus sempre condenou esse tipo de relacionamento. Um cristão, conhecedor da Escritura, casar com uma pessoa pagã, casar com uma pessoa que não tem a lei de Deus. No Antigo Testamento era chamado de incircunciso, aquele que não tinha a aliança de Abraão, aquele que não tinha aliança com Deus. Então Judá, ele não teve zelo, ele não teve o cuidado de seguir o padrão dos seus pais e escolher uma esposa que fosse do seu povo. Ele escolheu uma cananeia, e com essa cananeia ele teve 3 filhos com essa mulher. O primeiro se casou com Tamar, que foi escolhida pelo pai, mas ele morreu porque foi desaprovado por Deus. Deus aplicou uma disciplina sobre esse primeiro filho de Judá, porque ele não andou com Deus, porque ele não agradou a Deus, porque ele não andou segundo a aliança de Deus. Então Deus o castigou, Deus o matou. Mas tudo isso é consequência da escolha de Judá, do seu casamento com uma pessoa pagã, cananeia, com os cananeus, o povo que era inimigo de Israel, a qual Deus disse, não faça aliança com eles, não se misture com eles, porque vocês são povo separado, porque vocês são diferentes, vocês não podem parecer com eles, vocês não podem casar com eles, porque a linhagem de vocês é santa, porque a linhagem de vocês é piedosa.
E nós encontramos na Bíblia várias recomendações. O próprio Paulo vai dizer que não há união entre as trevas e a luz. Um cristão, uma mulher crente não pode se relacionar, não pode casar com uma pessoa não cristã. Por quê? Porque ele vai trazer consequências para a sua família, para os seus filhos. Isso está refletido aqui no que está acontecendo na família de Judá. Os desastres, as consequências, a disciplina de Deus por alianças erradas, por fazer alianças fora da vontade de Deus, por casar fora da vontade de Deus. Não estou falando de um casal não cristão que de repente um se converte e o outro continua no mundo. Aí Paulo diz que não pode deixar o marido, não pode deixar o cônjuge. É outro contexto, cada caso é um caso. Mas um cristão solteiro, uma mulher solteira, e no mundo se relacionar com uma pessoa pagã, com uma pessoa que não confessou a Cristo, que não é nascido de novo, que não faz parte do povo de Deus, está em desobediência, é uma quebra de aliança. Portanto, as consequências virão desse tipo de aliança fora do centro da vontade de Deus. E foi isso que aconteceu com a família de Judá. O primeiro filho morreu porque foi desaprovado por Deus. O segundo filho cumpriu com a sua obrigação de cunhado, como diz no versículo 8 aqui, do capítulo 38. Mas ele também morreu. Por quê? Porque ele de uma certa forma começou a cumprir a chamada lei do leviato, que era quando o irmão morria, o outro, ele tinha que suscitar descendência para o falecido. Mas esse segundo filho de Judá, ele não cumpriu com essa obrigação, porque todas as vezes que ele deveria ter relação e suscitar descendência, ele não cumpria com a lei do leviato. Trouxe também consequência para a vida dele, e o segundo filho de Judá também morreu. Olha aí, Judá perde 2 filhos. Deus o disciplina. Deus está disciplinando essa família, está disciplinando os seus filhos por conta de decisões, de escolhas fora da vontade de Deus. Sendo que o terceiro, muito novo ainda, para também cumprir com a sua responsabilidade de cunhado. Então Judá prometeu que o daria a Tamar quando fosse mais velho. Porém não fez, esqueceu do que prometeu. E ali Tamar, à espera da promessa, Judá prometeu de dar o mais novo, porque os 2 outros filhos morreram. E agora o terceiro é muito novo, ainda não está na idade de casar, e Judá promete a Tamar que quando esse menino crescesse, daria a ela para casar e suscitar a descendência do primeiro marido. Mas aí ele esqueceu da promessa que fez. E olha a consequência de tudo isso. Tamar, à espera dessa promessa, se passou por uma secreta meretriz, por uma prostituta, tirou a roupa de viuvez, se disfarçou por uma prostituta e enganou o próprio sogro, Judá, e engravidou dele. Olha aí, Judá perde os 2 filhos e agora se relaciona com a própria nora sem saber que é ela, se envolve com a prostituta, achando que é uma prostituta, mas na verdade é a sua nora. Olha essa história triste na família de Judá, por uma escolha, por um casamento errado. Por Deus não estar aprovando esse tipo de atitude. Então o juízo de Deus veio, e as consequências, a responsabilidade humana nas escolhas que fazemos fora da vontade de Deus. E pode se preparar que vem mesmo, meus irmãos. Quando nós estamos fora do centro da vontade de Deus, quando nós decidimos coisas, escolhemos coisas baseado nas nossas próprias emoções, os caminhos que nós trilhamos são caminhos totalmente tortuosos, e a consequência virá. A consequência virá na nossa vida, mas também na vida dos nossos filhos, por causa de decisões, escolhas erradas, principalmente quando se trata de casamento, de aliança conjugal. E foi isso que Judá fez. Então ela engravidou. Então quando Judá soube que ela estava grávida, ele imaginou que seria de outro homem, porque ele não sabia que aquela meretriz, disfarçada de meretriz, que não era meretriz, mas na verdade era sua nora, ele mandou queimá-la. Ele queria ser justo, ou queria mostrar uma justiça, sendo que as atitudes anteriores dele já mostravam um coração ímpio, já mostravam um coração perverso. Se casou com uma cananeia, transgredindo a lei de Deus, se envolveu com uma meretriz, com uma prostituta. Por si só, essas atitudes já estavam totalmente fora do projeto de Deus. E agora,
dando uma de um moralista, só que falso, queria queimar, pediu para matar a própria nora, porque soube que a nora se envolveu com alguém e engravidou, sendo que esse alguém que a nora dele se envolveu era ele mesmo, era o próprio Judá. Você está entendendo a história? Então ele mandou queimá-la, mas aí ela possuía alguns sinais que se envolveu com ele, o bordão dele, o selo dele, estava tudo com ela. E ela, quando os homens foram lá para matá-la, para queimar, ela diz: olha, o homem a qual eu me envolvi é dono desses objetos aqui. Aí Judá percebeu, caiu em si, que aqueles objetos que estavam com aquela mulher era dele, era ele que tinha engravidado aquela própria nora. Então Judá era culpado. E afinal, ele reconhece o seu erro. Isso é que é importante. Durante toda a nossa vida a gente vai cometer erro, a gente vai fazer escolhas erradas. Somos falhos, somos pecadores, mas nós precisamos reconhecer o nosso erro. Nós precisamos reconhecer as consequências das nossas falhas. Nós jamais podemos fugir das nossas responsabilidades, se voltar para Deus, reconhecer o nosso erro, como Judá reconheceu, e ele chega a dizer que aquela mulher é mais justa do que ele, porque ele esqueceu de dar o filho, terceiro filho, para casar com aquela sua nora. Ele esqueceu, se envolve com aquela mulher, engravida ela, e agora tenta queimar, tenta matar, ordena que aquela mulher morra, sendo que foi ele que cometeu tal pecado, sendo que foi ele que se envolveu com ela. Então toda essa história nos mostra que decisões erradas trazem consequências para nossas vidas. Agir fora da vontade de Deus, casamento misto, fazer alianças fora do padrão espiritual, fora dos preceitos bíblicos, traz consequências para os nossos filhos. E tudo isso precisamos reconhecer, se voltar para Deus, pedir perdão ao Senhor e reconhecer que precisamos da justiça de Cristo para nos justificar, para nos perdoar. Por quê? Porque se nós não nos voltarmos para Deus e reconhecer os nossos erros, a gente vai sofrer consequências muito desastrosas na nossa vida, na nossa família, os nossos filhos, nosso casamento. Todas as áreas da nossa vida sofrem quando nós tomamos decisões, quando fazemos alianças erradas, quando tomamos decisões fora do propósito, fora do padrão, fora da palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. Então nem sempre nós colhemos bons frutos, porque nem sempre nós plantamos boa semente. Então durante a nossa caminhada cometemos muitos erros, como Judá. Fazemos escolhas erradas, plantamos má semente e certamente vamos colher as consequências disso. Vamos colher tragédias, a disciplina, a correção do Senhor. Pessoas ao nosso redor irão sofrer por nossas próprias decisões. Portanto, precisamos ter muito cuidado com o que decidimos e sempre considerar o que a Escritura diz, sempre orarmos a Deus e examinarmos a palavra. A nossa vontade tem que estar alinhada com a vontade de Deus. Se as minhas decisões, se as minhas alianças, se as minhas escolhas estão fora da Bíblia, eu devo dizer não para elas, eu devo renunciá-las, eu devo abnegá-las, eu devo abnegar, eu devo renunciar a tudo isso, que o meu coração, a minha vida, tem que ser para a glória de Deus. Eu tenho que tomar decisões que glorifiquem a Deus e não decisões que tragam consequências desastrosas para a nossa vida. Então muitas vezes nós colhemos frutos amargos, não é porque Deus seja um Deus que tenha prazer em nos castigar, mas porque a nossa responsabilidade, temos a soberania de Deus, mas temos a responsabilidade humana, as nossas escolhas, aquilo que decidimos, nós sofreremos, nós iremos colher. É por isso que diz lá em Gálatas, o que o homem plantar, ele colherá. De Deus não se zomba, o que o homem plantar, o homem vai colher. Então precisamos ter muito cuidado com o que estamos plantando, como nós estamos plantando, se está verdadeiramente alinhado com a vontade de Deus. Então Judá reconheceu o seu pecado e nas mãos de Deus tornou-se um novo homem. Isso é que é importante, é o arrependimento, é a mudança, é quando nós reconhecemos que nós somos dependentes de Deus, é quando nós reconhecemos que precisamos urgentemente examinar o nosso coração, endireitar os nossos caminhos, segundo a Escritura. E mesmo quando nós falharmos, o que confessa e deixa alcança misericórdia. Então precisamos analisar a nossa vida, precisamos analisar as nossas decisões. E todas as decisões erradas, todas as alianças erradas, precisamos urgentemente quebrá-las.
e se voltar para Deus e renovar a nossa aliança com o Senhor e nos tornar um novo homem, novas atitudes, para que assim a bênção do Senhor esteja sobre a nossa vida e esteja também sobre a nossa família. O nosso soberano Deus e poderoso Deus usa os santos e usa os ímpios para os seus propósitos. Deus é soberano. E muitas coisas que acontecem, muitas vezes, nós não temos como explicar pela nossa concepção humana. Mas a verdade é que Deus usa várias situações, tanto ímpios como santos, fiéis e não fiéis, para cumprir os seus propósitos. E nós entendemos que tudo o que acontece é um propósito de Deus. Tudo o que acontece Deus está conduzindo a nossa história segundo a sua vontade. Isso é soberania de Deus. Nós não podemos questionar a soberania de Deus, mas podemos sim olhar para nós mesmos e nos submeter a essa soberania e procurarmos andar segundo a vontade de Deus, que é revelado a nós através da Escritura. Como você quer ser usado por Deus? Você quer ser usado como um pecador perdoado ou como um pecador culpado? Somos pecadores, mas há uma diferença entre o pecador perdoado e o pecador culpado. O pecador culpado é aquele que reincide no pecado, é aquele que mesmo Deus mostrando a ele, mesmo ele tendo um entendimento de todos os seus caminhos, que estão caminhando no erro, está caminhando para o inferno, mas ele continua no pecado. Mas o pecador perdoado é aquele que teme ao Senhor, se arrepende dos seus pecados, se torna um novo homem e endireita os seus caminhos à luz da Santa Escritura. Então que nós possamos olhar para essa atitude de Judá e vermos que nossas ações trazem consequência para nós e para a nossa família. Mas quando nós errarmos, nós precisamos se voltar para Deus, mudar as nossas atitudes, nascermos de novo e começarmos a alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. E renunciar, abnegarmos de qualquer coisa que possa quebrar essa aliança com o Senhor Jesus. E que nós entendamos que quando nós nos voltamos para Deus, Ele é misericordioso em nos perdoar. Então avalie os seus caminhos, avalie as suas decisões e pense, as suas escolhas estão glorificando a Deus? Os seus caminhos estão glorificando a Deus? As suas decisões estão glorificando a Deus? Vamos orar. Pai Santo, que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Deus, para que aprendamos aqui, Senhor, com o exemplo de Judá, o que não devemos fazer. Nós devemos fazer alianças que estejam de acordo com a sua vontade. Senhor, endireita os nossos caminhos, não deixa, Senhor, que tomemos decisão fora do centro da sua vontade. Que a tua palavra possa ser luz, como sempre é, para os nossos caminhos. Que assim possamos estar, Senhor, andando segundo a sua vontade, tendo a nossa mente transformada, renovada, para que experimentamos a sua boa, perfeita e agradável vontade. Pai, perdoa as nossas transgressões, limpa-nos, purifica-nos de todo o pecado e nos faz cada dia um novo homem para a tua glória e que a nossa família, porque bem-aventurada é a família que teme ao Senhor. Obrigado por essa devocional aqui, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe. Que você olhe para o exemplo de Judá e não cometa os mesmos erros, mas que você continue servindo ao Senhor com sinceridade e sempre andando em santidade ao Senhor. E a nossa vontade tem que estar alinhada com a vontade de Deus. Amém.